Entre 2006 e 2010 eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Eu fazia faculdade, tinha bolsa de 100% e durante o dia eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas, pagar aluguel, eu morava sozinha, pagava aluguel, água, luz, tudo, tudo. Eu comprava comida, enfim, dava conta. E dava conta assim, com muito aperto, porque não era fácil, né? Imagina você sozinha manter as contas. Não era fácil naquela época, não é fácil hoje. Mas assim, eu sempre fui bem econômica, bem controlada. Só que não sobrava para eu guardar, né? Não me sobrava dinheiro para investir, para me programar para o outro mês, porque eu tava sempre assim, ó, lutando para pagar a conta do mês. E daí uma vez eu na praia conversando com uma amiga, e assim, não era amiga, ela era uma amiga emprestada, porque ela era namorada de um amigo, né? E isso era lá por 2009, mais ou menos. E eu falando como era difícil economizar, porque eu não conseguia, porque todo mês, né, era conta em cima de conta, eu só conseguia pagar conta. E ela falou assim, não, mas você tem que economizar, eu consigo economizar. E aquilo me irritou, e eu falei assim, ah, mas aqui pra você é mais fácil, você mora com teus pais, não precisa pagar aluguel. E ela falou uma frase assim que eu nunca esqueci, ela falou assim, ó, ah, mas sou eu que pago meus esmaltes. Gente, eu não me acreditei quando eu ouvi. Eu achei essa fala uma indelicadeza terrível. É o tipo de coisa que eu nunca faço para as pessoas, principalmente porque fizeram para mim. A pessoa ela quis se sentir mais forte em cima de um outro que estava vulnerável e fez questão de eu sentir isso, sabe? De me mostrar. Olha, você não economiza, mas eu economizo. E esse vídeo é sobre isso. 5 coisas que eu ouvi das pessoas e que eu evito falar, que eu não falo, porque eu sei o quanto machuca, o quanto magoa. E essa é a primeira. Você se colocar como exemplo, você dizer que os outros deveriam, o que os outros deveriam fazer com o seu dinheiro, sendo que você não sabe a situação do outro. Ainda mais uma situação assim, né? Uma pessoa sozinha, bancando tudo. Aí você dizer assim, não, mas você tem que investir. Não, você tem que economizar e investir para o futuro. Não é bem assim, não é todo mundo que tá nessa situação de conseguir escolher o que fazer. E eu tenho amigos que me perguntam opinião sobre investir e tal, e eu sempre falo que é importante sim a gente investir, eu falo para vocês, mas eu acho que a gente tem que cuidar como fala e nunca chegar e falar, não, você tem que fazer isso. Ainda mais para quem tem trabalhos bem básicos, que não se ganha tanto. Então não dá muito para você escolher, assim, se programar para aposentadoria. Não dava naquele momento, né? Depois eu comecei a guardar, depois as coisas foram melhorando. Mas não é todo momento da nossa vida que a gente consegue, assim, ah, eu vou seguir o que os influenciadores falam, vou guardar 20% do salário, porque esse é o ideal. Esse é o ideal, sim, até mais do que isso. Só que a gente tem que saber a nossa realidade do momento. É claro, assim, que a gente não vai se acomodar, né, e pensar, não, se vitimizar, não é isso. Mas é entender a nossa realidade do momento. E principalmente, não ficar passando isso para frente, né, querer dar lição para os outros e falar o que eles devem fazer com o seu dinheiro. Cada um é livre para escolher, prisioneiro das consequências, né, eu já falei isso em outro vídeo. Mas cada um tem a sua liberdade de escolha, é assim que é a vida. Se você não concorda, você pode fazer diferente, pronto. Não tem muito o que a gente fazer pelo outro. Outra pergunta bem chata de se fazer é perguntar quanto que o outro ganha. E ainda mais na frente de outras pessoas e falar em tom de humilhação sobre o salário dos outros. Uma vez estávamos numa roda de amigos, conversando, assim, tinha alguns amigos, tipo uns 7 amigos, mais ou menos. E um deles perguntou assim, primeiro ele falou assim, e a pessoa que ganha 1.200, ela ganha, sei lá, R$6 e não sei quanto por hora. Imagina, gente, isso é muito pouco. Por exemplo, você, Rosana, quanto que ganha? E assim, eu trabalhava num emprego bem básico, que eu tirava, acho que na época, 1.500. Nem sei se eu tirava isso, gente, nem sei. Não sei até se não era menos dos 1.200 ali. E eu sei que eu fiquei, assim, muito constrangida com a pergunta. Ele usou eu como exemplo, porque todos eles lá tinham uma função assim melhor, ganhavam mais. E daí ele falou assim, humilhando de quem ganha pouco e perguntou, por exemplo, você, quanto que ganha? E daí eu falei, não interessa. Ainda dei uma resposta bem boa, a pessoa ficou sem graça e seguiu falando, seguiu comentando quanto que é pouco por hora. Que coisa desnecessária, sabe? Conversar dessa forma numa roda de amigos e falar humilhando. Então hoje em dia já, naquela época eu já não fazia esse tipo de pergunta, eu já não fazia esse tipo de observação, né, sobre o salário do outro.
É pouco? É, mas é o tanto que ele está conseguindo no momento, e paciência, cada um sabe de si. Eu acho muito ruim porque a pessoa assim, ó, ela tenta se mostrar de melhor, tipo, olha, eu ganho mais. Só que ela não pode só mostrar que ela ganha mais, ela tem que mostrar que o outro ganha pouco. Mas a melhor resposta que a gente pode dar nessas situações é você não ligar. Então, por exemplo, desse exemplo que eu dei lá por primeiro, né, dessa pessoa que falou ali que eu devia investir, né, que ela compra os esmaltes dela, é uma pessoa que não tá hoje mais na minha vida, né, eu não tenho contato. Quando eu tinha rede social, eu não seguia em rede social, ela também não seguia, cada uma seguia o seu caminho, assim. E assim, ó, não ficou mágoa, né, eu lembro desse caso, eu acho chato, eu acho meio bizarro, mas não ficou mágoa a ponto de eu querer mostrar, olha, hoje eu estou melhor, hoje eu invisto, hoje não sei o quê. Eu não quero mostrar, eu não quero, a pessoa tá lá no mundo dela, eu tô aqui no meu. Então assim, ó, eu não preciso nem provar pra ela nada. Pra essa outra também, né, sobre ganhar, né, que falou ali de mim, perguntou do salário, sobre ganhar pouco e tal, eu também não faço questão alguma de mostrar que, hoje eu ganho mais, hoje eu estou melhor. Não, simplesmente assim, ó, eu abstraí da minha vida. Então essa é a melhor coisa, quando a gente consegue deixar pra lá mesmo. Em 2006 eu mudei do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, comecei a morar aqui, estudar aqui, porque eu consegui bolsa numa faculdade aqui. E eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de colchão. E um dia eu tava com um casaquinho de lã, gente, que era da minha tia. Eu ganhei usado quando eu tinha uns 14 anos, que era da minha tia quando ela era nova, ainda solteira. Só que assim, eu não tinha muita roupa, né? Eu usava as roupas que eu tinha, que eu trouxe de lá. E eu cheguei para trabalhar um dia e meu colega do trabalho falou assim: nossa, Rosana, veio fantasiada de velha, né? Falou bem assim pra mim, da minha roupa. Nunca mais consegui usar esse casaco. É uma pena, porque eu tava bem mal de casaco, e daí eu nem usei ele mais, né? Mas esse é o tipo de coisa muito chato de se dizer pros outros, falar que tá mal vestido. A não ser que assim, por exemplo, o marido, né? Você tem mais liberdade e você falar com jeito, assim, olha, eu acho que essa roupa não tá legal. Mas é outra situação, que nem ele falou debochando da minha cara e na frente de outras pessoas ainda. Me senti super mal, porque, né, eu não tinha condições de ficar comprando roupa. Mas uma coisa que vocês vêm elogiando é o meu estilo. Já recebi vários comentários que eu tô mais elegante, mais bonita. Deixa eu até levantar. E hoje até botei essa minha blusa aqui, essa wingsuit da Insider, que é a minha preferida. Eu acho que de todas as minhas roupas, eu acho que essa é a minha roupa preferida mesmo. E, gente, de fato, eu tô muito melhor vestida porque eu tô apostando no básico. O básico, atemporal, o clássico, não tem erro. Então, olha, por exemplo, hoje eu tô... Dá pra ver? Deixa eu mostrar assim, ó. Pera aí. Eu tô com essa wingsuit da Insider e a Flare Skin, a calça deles. O tênis tá feinho, tá? Porque é o tênis de usar dentro de casa. Mas olha aqui a minha roupa, como tá bem vestida. É o tipo de roupa que não tem erro, que se você quer se vestir bem, para não ouvir os comentários de que tá mal vestida, porque tem pessoas sem noção que comentam, sim, compra Insider, gente. Vai lá no site que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O meu cupom é Rosana Radke, então usa meu cupom, que dá mais desconto. Escolhe as suas peças lindas, maravilhosas, que não tem erro. Você vai estar sempre bem vestida. Vestida ou vestido, né? Porque tem roupa para homens, para mulheres, roupa de malhar, roupa de sair. Me falaram também, é só roupa de academia. Não, gente. E tem peças lindas, cores lindas. Então vai lá no site e não esquece do meu cupom Rosana Radke. E sobre essa de estar mal vestida, quando falam para criança é pior ainda, né? Porque a gente adulto consegue ainda, né, deixar para lá, mas a criança ela fica muito magoada. Uma vez num Réveillon, ali por 2000, 2001, eu sei que eu tava com 13 anos, a minha família foi passar Réveillon com os conhecidos e tinha uma menina da minha idade, uma moça, né, que eu conhecia, e daí eu cheguei e falei, como você tá linda, ela tava muito linda, ela era muito querida, ela é muito querida, essa pessoa. E daí tinha um outro amigo ali perto, da nossa idade, e falou assim, daí essa moça falou assim, você também, tá muito bonita. E esse amigo que tava ali, ele falou assim, a fulana tá bonita, mas a Rosana sempre com as suas roupas de pobre. Bem assim, gente. Eu não senti maldade. De verdade, eu não senti maldade. Eu senti assim que era sem noção. O pior é que eu sabia que era a minha roupa de pobre, porque eu nunca tinha uma roupa bonita pra usar, sabe? Eu não era uma adolescente que tinha, assim, roupinhas bonitas. E adolescente preza muito por isso, né? Com 13 anos... é o que você mais pensa, em se vestir bem, não o que mais pensa, mas, né,
Talvez sim. Talvez é o que a gente mais pensa nessa idade. E eu com a minha roupinha de pobre, ele realmente falou isso. E eu e ela ficamos sem graça. Aí ela falou, não, mas eu achei linda a sua roupa. Mas assim, foi bem constrangedor, assim. Eu lembro até hoje, né? Eu lembro do sentimento que eu tive, porque eu realmente sentia isso quando eu saí de casa, né? Que eu tava com uma roupinha de pobre. E daí a pessoa falou isso pra mim. Então, assim, hoje eu olhando pra trás, eu vejo que nem tava muito ruim. A minha roupa não tava ruim. É que era... gente, tá. As pessoas falam e é bem chato isso, né? Para adolescente ainda é pior. Outra situação que me magoou, e eu já tive vários exemplos como esse, é falar da aparência, não da roupa em si, mas da aparência. Eu acho que a que mais me marcou foi em 2017, eu tinha acabado de ter o filho, né, o meu filho, e eu tava amamentando ali, ele tava com mais ou menos 1 mês de vida, e eu falando com meu pai no telefone, e uma pessoa perto dele pegou assim o telefone, né, olhou, ele falou, olha quem tá aqui e tal, e a pessoa me olhou e falou assim, ela tá gorda. Bem assim, sabe? Bem assim. E daí nessa época, depois que eu tive filho, logo que eu tive, eu emagreci um pouquinho e depois eu engordei um pouco de novo. Eu comecei a tomar remédio para ter mais leite, enfim, gente, engordei um pouco de novo. Aí também, nessa mesma época, uma pessoa falou, nossa, ela engordou. Depois que teve filho, ela emagreceu um pouco, mas agora voltou a engordar. Ai, falou bem assim, no meio de outras pessoas, sabe? Ela se referindo a mim, né? Tipo, olhou para os outros e falou, ai, ela engordou. Ela tinha emagrecido um pouco depois que teve filho e agora voltou a engordar. Ai, gente, sabe, isso acabou comigo. Eu lembro, assim, que nesse período ali, bebê pequenininho, foi muito difícil, assim, que as pessoas apontavam mesmo. Nossa, você engordou. Aqui na internet também, várias falando assim, nossa, tua cara tá tão gorda, sabe? Falando assim, essa frase assim. E, gente, já tive algumas situações das pessoas falarem assim na caruda. E eu acho que, no fundo, muita gente faz pra magoar. Tem gente que acha que é um elogio falar que tá gorda, né? Gente mais velha. Mas eu sinto muita maldade. Na maioria das vezes, ali, quando eu ouvi essas frases, eu senti uma pontada de maldade também. Isso que machuca mais. Então, assim, quando a pessoa fala, mas tu engordou, né? Tu engordou. Chega e fala assim... sinto uma pontada de maldade para dizer assim, tipo, você não tá tão bem. Eu não sei o que as pessoas ganham falando esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de comentário. Eu não sei se elas se sentem bem com isso, se elas acham que elas vão colocar o outro para cima, ou se elas vão estimular o outro a perder peso, né, com comentário assim. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa que fala assim. Ou de estar muito magro também, né? Às vezes a pessoa é muito magra e outro fica falando, meu Deus... Tá doente? Meu Deus, que magro. Gente, melhor não comentar, né? A gente não sabe como é a relação do outro com o seu corpo. Então, assim, a gente não comenta. Não comenta se tá magro, tá gordo. Fala que tá bem, você tá bonita. Ou não comenta nada. Não comenta. Tá na dúvida? Não faça esse tipo de comentário. Porque a gente nunca sabe como o outro vai encarar. E por último, uma coisa que eu evito dizer para os outros, principalmente para criança, é ficar apontando defeito. Tipo, ai, você não consegue, ai, você tem preguiça. Sabe, citar algum defeito da pessoa. Eu digo que eu evito porque às vezes eu escorrego um pouquinho. Por exemplo, meu filho é bem desligado, né? Nas coisas do cotidiano, assim. Tipo, ai, começa a fazer um negócio, aí pega um livro, se perde no meio da atividade. Daí às vezes eu falo, Felipe, foca. Sabe? Vem pro teu mundo, termina de fazer o que começou. Mas daí eu tento falar assim, tipo, foca, fica mais atento. Eu evito falar assim, meu, você é muito desligado, você tá no mundo da lua. Por que que eu faço isso? Porque falavam muito isso pra mim quando eu era criança. Algumas pessoas, inclusive na escola, a professora falava, Rosana, você vive no mundo da lua. E o engraçado, gente, disso é que eu nunca me senti uma pessoa desligada. Eu não sei, às vezes eu fico até pensando, será que eu não tenho a mesma impressão sobre mim do que os outros tinham? Ou se eles tinham razão e eu não percebia? Eu não sei, mas eu não me sentia uma criança no mundo da lua. Algumas situações sim, em algumas situações eu sou até hoje. Mas assim, ó, para vocês terem ideia, nunca perco prazo de trabalho, eu tenho publis para entregar, né, publicidade, eu tenho, enfim, vídeos, eu tenho compromisso com alunos, eu nunca perco prazo, já antes eu não perdia prazo. Quando eu trabalhava mesmo em jornal, eu era reconhecida por uma funcionária que sempre está cumprindo tudo certinho, sempre antes do prazo. Eu não tenho, assim, muitos exemplos de ser desligada e ter problema no trabalho, eu não tenho.
Só que se eu lembrar da minha infância, uma das coisas que eu mais ouvia era: ai, você não termina o que começa. Esse eu ouvia bastante. Ah, porque de certo eu era que nem meu filho, que vai fazendo negócio, aí se distrai, pega uma coisa, sabe? E daí eu ouvia muito: você não termina o que começa. E é muito ruim. Eu lembro, assim, do sentimento, sabe, de ouvir isso. E eu pensava: meu Deus, eu não sou assim. Eu não quero, sabe, me irritava muito ouvir que eu era desligada, que eu não terminava o que eu começava. É justamente uma característica que eu não tenho hoje. Pelo menos eu não vejo isso. Normalmente, sempre, gente, eu sou daquela pessoa que começa e termina, começa e termina. E eu acho que eu era assim de criança. Só que daí as pessoas ficavam me colocando isso na cabeça, que eu tinha preguiça, sabe? Era preguiçosa, algumas coisas assim. Não ouvia muito dos meus pais. Eu não tenho muita lembrança de ouvir isso deles. Então isso é importante. Eu ouvia de outras pessoas. Mas do meu pai e da minha mãe eu não ouvia muito. Nada assim que me marcou, tipo, ai, preguiçosa, ai, não. Daí não me marcou. Então isso é importante, assim, o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes para a criança, eles não me colocavam para baixo. Pelo contrário, me colocavam para cima. Eu acho que isso me fortaleceu, assim, para ir atrás, para, enfim, né, para melhorar, porque daí eu acho que no fundo eu sentia que não, eu conseguia terminar as coisas. Não, eu conseguia dar conta. Não era tão preguiçosa. Não, eu não sou tão desligada assim. Mas enfim, umas e outras pessoas da minha volta, né, ficavam pontuando ali os defeitos, algumas em especial, assim, pontuavam muitos defeitos. E uma e outra professora também, né, mas ainda a minoria também. Mas é isso, o importante é que os pais sempre sejam esse ponto de apoio para a criança, e nunca ficar só colocando o defeito, falando. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e também compartilha comigo aqui embaixo, me escreva alguma coisa que você ouviu, que te magoou e tu procura não fazer para os outros, né? Que você sentiu ali, daí você não faz e acha um absurdo quando alguém fala ou faz, né, esse tipo de comentário. Então me conta aqui embaixo, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Muito obrigada por assistir, um beijo e tchau!